Fala galera, estamos de volta com a terceira e última parte da aula Farmacologia da Insuficiência Cardíaca. Lembrando que na primeira parte nós vimos a fisiologia, na segunda parte a fisiopatologia da insuficiência cardíaca e agora veremos o tratamento, a farmacologia propriamente dita. Mas para entendermos como agem os fármacos na insuficiência cardíaca, precisamos entender ou resgatar a fisiopatologia. Então nós podemos visualizar nesse slide que o comprometimento da função cardíaca tem como consequência a diminuição da pressão arterial. Se o coração não tem força suficiente para contrair e ejetar o sangue nas artérias, a pressão arterial irá reduzir. Mas os mecanismos de defesa para essa redução da pressão arterial, eles estão ativados. E isso será observado pela ativação de receptores ou barorreceptores. Então esses barorreceptores, eles atuarão na tentativa de aumentar a pressão novamente. Isso se inicia pela ativação do sistema nervoso simpático. Então, os barorreceptores irão perceber a redução da pressão arterial e irão ativar o sistema nervoso simpático, que irá agir em dois receptores diferentes, receptores alfa e receptores beta. Nos receptores alfa, nós temos nos vasos sanguíneos uma vasoconstricção, o que vai aumentar a pós-carga, ou seja, vai resolver a redução da pressão arterial. Com a vasoconstricção, a pressão volta a aumentar. Só que com a vasoconstricção, o coração vai ter que bombear ainda mais forte para vencer essa pressão excedente. E isso vai aumentar a demanda de O2 pelo miocárdio e, consequentemente, irá agravar ainda mais a insuficiência cardíaca. Dessa forma, os mecanismos compensatórios, como a gente viu na aula anterior, irão agravar ainda mais a insuficiência cardíaca. Nesse caso, que fármacos poderão ser utilizados? Nós podemos visualizar aqui que os vasodilatadores irão reduzir essa vasoconstricção reflexa e isso irá reduzir a necessidade do coração se contrair ainda mais forte para vencer essa resistência vascular. Por outro lado, o efluxo simpático também irá atuar em beta-receptores renais, aumentando a secreção de renina. E a renina, como nós já vimos em aulas anteriores, é uma enzima que vai quebrar a angiotensina 1 em angiotensina 2. Então nós temos aqui o aumento da angiotensina 2, que irá atuar no vaso, produzindo uma vasoconstricção, mas irá também atuar aumentando a secreção de aldosterona na suprarrenal. Nós já vimos esse lado aqui dos mecanismos compensatórios da insuficiência cardíaca congestiva, vasoconstricção. Assim como a vasoconstricção por atuação em receptores alfa, a atuação da angiotensina 2 em vasos também culminará com o agravamento da insuficiência cardíaca. Além disso, a aldosterona irá aumentar a retenção de sódio, consequentemente irá também aumentar a volemia, expansão do volume intravascular, e isso vai aumentar a pós-carga cardíaca, que também irá aumentar a demanda de O2 do miocárdio e também irá agravar a insuficiência cardíaca congestiva. Desse outro lado da fisiopatologia, nós temos os inibidores da ECA, que irão inibir o aumento da síntese de angiotensina 2 e, consequentemente, diminuir o aumento da síntese de aldosterona, bem como reduzir a sua ação na vasoconstricção. Mais adiante, na fisiopatologia, nós temos o uso da espironolactona ou dos diuréticos de uma forma geral, que irão reduzir a volemia cardíaca. Mas o que é que nós podemos visualizar de todo esse esquema? É que
o que irá agravar ainda mais a insuficiência cardíaca é aumento da pós-carga e aumento da pré-carga. E os fármacos irão, na sua grande maioria, atuar reduzindo a pré ou reduzindo a pós-carga. Então, a ação ou a escolha do fármaco adequado para tratar o paciente vai se basear em qual é o benefício que o paciente terá ao reduzir a pré-carga, qual é o benefício que o paciente terá em reduzir a pós-carga. E aí nós temos os fármacos que reduzem a pré-carga e os fármacos que reduzem a pós-carga. A pré-carga é reduzida pelos diuréticos, também pelos antagonistas de receptores da aldosterona e também pelos vasodilatadores. Vejam que os vasodilatadores eles reduzem tanto a pré como reduzem também a pós-carga. Redução da pós-carga também nós temos os beta-bloqueadores. Então, duas estratégias para tratamento da insuficiência cardíaca é reduzir a pré-carga ou reduzir a pós-carga. Se você vai reduzir a pré-carga, você vai agir na volemia. Se você vai atuar na pós-carga, você vai atuar na vasoconstricção. São duas estratégias. Mas, além dessas duas, nós temos também os agentes inotrópicos, que são aqueles agentes que agem diretamente no coração, aumentando a força de contração cardíaca. E aí nós temos os digitálicos, os agonistas beta e os inibidores da fosfodiesterase. Pelos agentes inotrópicos, que vão aumentar a contratilidade cardíaca. E um dos mais conhecidos são os digitálicos. E aí a digoxina é o principal exemplo. Os digitálicos são glicosídeos esteroides cardioativos, eles são extraídos de vegetais, dentre eles a digitalis lanana. Os digitálicos, de uma forma geral, eles são inibidores da sódio-potássio ATPase. Ao inibir a sódio-potássio ATPase, os digitálicos eles vão impedir a retirada do sódio, ou seja, o sódio vai permanecer dentro do cardiomiócito. E isso vai favorecer indiretamente o acúmulo de cálcio dentro do cardiomiócito, o que vai aumentar a força de contração cardíaca. Além disso, o acúmulo de cálcio dentro do cardiomiócito também vai promover uma redução da condução atrioventricular, o que vai ser extremamente útil na fibrilação atrial. Então vamos ver como é que funciona a digoxina. A digoxina, nós podemos visualizar aqui nessa imagem, ela está inibindo a sódio-potássio ATPase. O que é que esse transportador faz? Ele transporta o sódio para fora da célula em troca do potássio. Ao sódio começar a aumentar dentro da célula, a sódio-potássio ATPase vai jogar o sódio para fora, vai jogar o potássio para dentro, isso em decorrência da quebra do ATP. A sódio-potássio ATPase está inibida pela digoxina, nós esperamos que as concentrações de sódio aumentem. Só que as concentrações de sódio aumentadas irão impactar em um outro transportador, que é o trocador sódio-cálcio. Se os níveis de sódio estão elevados, esse nível de sódio elevado irá inibir esse trocador de sódio-cálcio, uma vez que esse trocador ele faz com que o fluxo de sódio aconteça de forma invertida, comparado a sódio-potássio ATPase. Então, o sódio entra em troca do cálcio. Se tem muito sódio dentro da célula, isso vai dificultar a entrada de mais sódio. Se o sódio não entra, o cálcio não sai. Se o cálcio não sai, os níveis de cálcio eles são elevados dentro da célula. E como nós sabemos, os cardiomiócitos eles armazenam cálcio no retículo sarcoplasmático. Se o cálcio está elevado no citoplasma, ele vai ser armazenado em grandes quantidades e ele poderá ser liberado em grandes quantidades desde que a fibra muscular cardíaca seja estimulada.
Então é dessa forma que a digoxina aumenta a força de contração do músculo cardíaco, armazenando mais cálcio, só que ela armazena mais cálcio de forma indireta, inibindo a sódio-potássio ATPase. O nível de sódio aumenta e isso inibe indiretamente o trocador sódio-cálcio. Quais são outros efeitos que a digoxina pode ter? Nós podemos dividir esses efeitos em dois grupos, em efeitos autonômicos e efeitos na eletrofisiologia cardíaca. Quais são os efeitos autonômicos? Primeiro, a digoxina irá inibir o fluxo nervoso simpático. E isso é muito bom. Por quê? Nós sabemos pela fisiopatologia da insuficiência cardíaca que quando o coração reduz a força de contração, paradoxalmente o sistema nervoso simpático ele atua no sentido de aumentar ainda mais a frequência cardíaca, de aumentar ainda mais a pressão nos vasos sanguíneos, uma vez que na insuficiência cardíaca nós temos uma redução de pressão. Então a digoxina ele inibe esse efeito do sistema nervoso simpático. Então o sistema nervoso simpático que deveria estar aumentado na insuficiência cardíaca, com a digoxina, ela tem um efeito em inibir o fluxo do sistema nervoso simpático. Além disso, como nós podemos visualizar aqui, também a digoxina irá estimular o tônus parasimpático. Então, ele vai inibir o sistema nervoso simpático e estimular o parasimpático. Qual a consequência disso? Redução da frequência cardíaca. Inibir o simpático, estimular o parasimpático significa inibir a frequência cardíaca, o que é muito bom para inibir os mecanismos compensatórios e o agravamento da insuficiência cardíaca. Também irá, como terceiro mecanismo, irá sensibilizar os barorreceptores. E na eletrofisiologia cardíaca, o que é que a digoxina vai fazer? Ela vai diminuir a automaticidade no nó atrioventricular, ou seja, ela vai prolongar o período refratário, vai prolongar o tempo em que o nó atrioventricular estará ativo novamente para transmitir o impulso nervoso e vai diminuir a velocidade de condução pelo nó atrioventricular, o que também é muito bom para a redução da frequência cardíaca. Prolongar o período refratário e diminuir a velocidade de condução tem como consequência reduzir a frequência cardíaca e, consequentemente, reduzir o agravamento da insuficiência cardíaca. Segundo ponto é intensificar a automaticidade do sistema de condução. Então, do ponto de vista supraventricular, nós temos a diminuição da automaticidade, mas do ponto de vista infraatrial, nós temos intensificação da automaticidade na condução do impulso nervoso. Em virtude desses efeitos, a digoxina pode ser utilizada também para fibrilação atrial, além da insuficiência cardíaca. Mas a digoxina apresenta um índice terapêutico muito baixo. Então, a distância entre a dose terapêutica e a dose tóxica ela é bem pequena. E quais são os principais efeitos tóxicos da digoxina? Nós podemos dividir em três grupos: os efeitos cardíacos, os efeitos gastrointestinais e os efeitos sobre o sistema nervoso central. Afinal de contas, sódio-potássio ATPase não é exclusividade do cardiomiócito. Todas as células possuem sódio-potássio ATPase. Apesar da digoxina ter a capacidade de inibir qualquer sódio-potássio ATPase, nem todas elas apresentam efeitos tóxicos. Os principais é coração, gastrointestinal e o sistema nervoso central. No coração, a intoxicação por digoxina acontece principalmente pela diminuição do potássio intracelular. Então vejam bem, caros alunos, o que é que a digoxina vai fazer? Vai inibir a sódio-potássio ATPase. E o que é que a sódio-potássio ATPase faz? Joga o potássio para dentro e o sódio para fora. O sódio não vai sair, se acumula dentro do cardiomiócito. E o potássio não vai entrar.
Então, nós temos uma diminuição do potássio intracelular. E é justamente essa diminuição do potássio intracelular que é responsável pela intoxicação cardíaca, resultando em disritmia progressiva, em bloqueio da condução atrioventricular, em taquicardia supraventricular paroxística, em despolarização ventricular prematura e em fibrilação atrial. Então, reduz o potássio dentro da célula, o potássio não vai atuar na despolarização de membrana, na despolarização dos tecidos nodais e não nodais e, consequentemente, o coração vai apresentar algumas arritmias cardíacas. Também a digoxina vai atuar no sistema gastrointestinal. Então, vai inibir a sódio-potássio do sistema gastrointestinal. Consequentemente, também vai inibir todo o processo de despolarização e repolarização da célula. Consequência disso, anorexia, náuseas e vômitos. E no sistema nervoso central, da mesma forma, vai atuar na sódio-potássio ATPase dos neurônios, produzindo cefaleia, fadiga, confusão, visão turva e presença de halos em torno de objetos escuros. A digoxina pode apresentar diversas interações. Podemos dividir essas interações em interações farmacodinâmicas e interações farmacocinéticas. Quais são as interações farmacodinâmicas? Primeiro, a digoxina interage com beta-bloqueadores. Como nós vimos na aula de antiarrítmicos, produzem redução da condução no nó atrioventricular. Mas a digoxina também atua no nó atrioventricular, reduzindo a velocidade de condução e aumentando o período refratário. Tudo isso resulta no aumento do risco de um bloqueio atrioventricular. Então, associar digoxina com beta-bloqueador é correr um risco muito grande de aumentar o bloqueio atrioventricular. Também a digoxina interage com bloqueadores dos canais de cálcio. Qual é o papel do bloqueador do canal de cálcio? Impedir que o cálcio entre. Só que o cálcio não é importante para a contração muscular, o cálcio não é importante para a contração do músculo cardíaco, e a digoxina não vai favorecer, não vai aumentar a contração desse músculo cardíaco. Então, os bloqueadores dos canais de cálcio reduzem as contrações cardíacas. Em consequência disso, reduzem os efeitos da digoxina. Nós vimos há pouco tempo que a digoxina altera os níveis de potássio. Altera de que forma? Diminui a entrada de potássio na célula, mas deixa o potássio se acumular fora da célula, ou seja, plasma sanguíneo. Então, diuréticos que são espoliadores de potássio, como é o caso da furosemida, irá diminuir o potássio plasmático. A consequência disso é que mais potássio vai sair da célula, ou seja, vai facilitar a saída de potássio da célula, e a saída de potássio da célula aumenta ainda mais a afinidade da digoxina pela sódio-potássio ATPase, o que poderá gerar aumento dos efeitos tóxicos da digoxina. E quais são as interações farmacocinéticas? Primeiro, ela interage com antibióticos, principalmente com a eritromicina. A eritromicina irá aumentar a absorção de digoxina, porque a eritromicina destrói parte da flora bacteriana, da flora entérica bacteriana, e essa flora ela é responsável por metabolizar a digoxina. Se a flora está diminuída, maior concentração, maior quantidade de digoxina poderá ser absorvida. Também verapamil, quinidina ou amiodarona, que são antiarrítmicos, eles irão aumentar os níveis de digoxina por redução da sua depuração, por redução da sua eliminação. Aqui nós podemos visualizar qual é o papel da digoxina. Nós estamos vendo três curvas, normal, uma curva de um paciente com insuficiência cardíaca, mas fazendo uso de um digitálico,
e uma curva de um paciente com insuficiência cardíaca não tratada. Esse gráfico ele mostra duas grandezas. De um lado ele mostra o débito cardíaco, que é diretamente proporcional à força de contração. No outro eixo ele mostra a pressão ventricular diastólica final. E aí nós podemos visualizar duas regiões do gráfico que são regiões perigosas. Primeiro, essa região aqui do débito cardíaco, mais baixa, é uma região dos sintomas do débito cardíaco está muito inadequado. E aqui nós temos uma região da pressão ventricular diastólica, na qual a pressão venosa está extremamente excessiva. Então nós devemos evitar essas duas regiões do gráfico, onde o débito cardíaco está inadequado ou onde a pressão venosa ela está excessiva. E nós sabemos que durante a insuficiência cardíaca, o coração ou o organismo, por mecanismos compensatórios, eles irão aumentar ainda mais a pressão venosa na tentativa de resolver a diminuição da pressão arterial. Então vamos começar pela posição A. Na posição A é a posição normal, onde o paciente ele tem um débito cardíaco adequado, onde ele apresenta uma pressão ventricular adequada e o coração não está fazendo esforço nenhum para bombear o sangue para os tecidos. Paciente com insuficiência cardíaca não tratado, o que é que vai acontecer? Ele diminui o débito cardíaco sem alterar a pressão. Inicialmente o coração não apresenta força suficiente para ejetar o sangue, então o débito cardíaco vai diminuir. Inicialmente a pressão se mantém inalterada, então nós temos redução do débito cardíaco sem alteração da pressão ventricular diastólica. O que é que vai acontecer? Se o paciente não for tratado, os mecanismos compensatórios irão tentar aumentar o débito cardíaco a todo custo. E eles irão aumentar o débito cardíaco como consequência do aumento da pressão ventricular, que é esse ponto C. Então, o ponto C está mostrando que houve realmente um aumento do débito cardíaco, mas às custas de um aumento excessivo da pressão ventricular. Então, se houver um tratamento com digitálico, o paciente apresenta uma insuficiência cardíaca, foi tratado com o digitálico aumentou a força de contração, a consequência disso é aumentar o débito cardíaco, então ele foi de C para D, e como ele aumentou o débito cardíaco, os estímulos nervosos para aumentar a pressão venosa, eles são desfeitos, o indivíduo ele passa do ponto D para o ponto E, que é um ponto onde o débito cardíaco é um pouco inferior, mas a pressão ventricular diastólica está numa posição relativamente confortável. Não exatamente na posição normal, mas numa posição confortável, sem um grande risco de vida. Outros agentes sinotrópicos, além da digoxina, nós temos os agonistas beta-1 adrenérgicos, que irão estimular os receptores beta-1, que por sua vez aumentam os níveis de AMP cíclico. E é exatamente o AMP cíclico quem vai promover um aumento da contração muscular com entrada de cálcio também dentro do cardiomiócito. São exemplos de beta-1 adrenérgicos, a dopamina e a dobutamina. Também são agentes sinotrópicos os inibidores da fosfodiesterase, que não elevam os níveis de AMP cíclico, mas eles impedem que o AMP cíclico seja degradado e, consequentemente, eles permaneçam em elevados níveis por mais tempo. Exemplo do inibidor da fosfodiesterase, miurinona. Então, como é que eles agem? Agonistas beta-1, nós podemos ver na imagem, atuando aqui no receptor beta-1, ativando a adenilato ciclase. A adenilato ciclase quebra o ATP em AMP cíclico. O AMP cíclico irá ativar a proteína quinase, e olha o que a proteína quinase fez. Fosforilou um transportador de cálcio. E ao fosforilar, isso vai aumentar o fluxo de cálcio para dentro do cardiomiócito. E, consequentemente, o aumento do cálcio irá promover um aumento da força de contração. É assim que age
os agonistas beta-1. Nós temos também os inibidores da fosfodiesterase. Então, os inibidores da fosfodiesterase, eles irão inibir a enzima fosfodiesterase, que é responsável por quebrar, por destruir o AMP cíclico. Se essa enzima ela for inibida, nós temos por mais tempo a ação do AMP cíclico, que age da mesma forma que eu expliquei anteriormente, fosforilando ou ativando a proteína quinase A e fosforilando os canais de cálcio e, consequentemente, aumentando a entrada do cálcio dentro da célula. Nessa tabela, nós podemos visualizar a afinidade desses agonistas pelos receptores adrenérgicos. Então, tanto a dobutamina como a dopamina, eles têm elevada afinidade pelos receptores beta-1, que é importante, já que eles se encontram no coração. Eles têm alguma afinidade, principalmente a dopamina, por receptores beta-2, o que é importante para promover uma vasodilatação. Também a dopamina atua em receptores renais, promovendo também uma vasodilatação, e atua de forma precária em receptores alfa-1, que seriam responsáveis pela vasoconstricção. A dopamina promove, de uma forma geral, uma redução da pós-carga. Nós temos também a dobutamina, que, como nós vimos, atua em receptores beta-1, estimulando eles, de forma um pouco mais precária em receptores beta-2, comparados à dopamina, e muito precariamente ele atua em receptores alfa-1, que promoveriam a vasoconstricção. Então, dessa forma, a dobutamina, assim como a dopamina, também aumenta a força de contração, também aumenta a vasodilatação, sem promover tanta vasoconstricção. Aqui nós podemos visualizar a ação de diversos tratamentos na insuficiência cardíaca. Então, o mesmo gráfico que a gente tinha visto anteriormente, o volume sistólico em função da pressão de enchimento ventricular. Esse ponto aqui é o paciente com insuficiência cardíaca. Então, se o paciente com insuficiência cardíaca faz uso de um diurético, por exemplo, o que é que vai acontecer? Ele vai reduzir a pré-carga e, consequentemente, vai reduzir a pressão de enchimento ventricular, sem que haja aumento da força de contração, sem que haja aumento do débito cardíaco. Diurético irá simplesmente reduzir a pré-carga cardíaca. Com o uso do vasodilatador, nós temos exatamente o contrário. O vasodilatador age principalmente na pós-carga, reduzindo a resistência vascular periférica. É claro que alguns vasodilatadores, como os inibidores da enzima conversora de angiotensina, agem também na volemia e, consequentemente, na pré-carga. Por isso que nós temos aqui os vasodilatadores diminuindo um pouco a pressão de enchimento, mas aumentando bastante o volume sistólico. Fármacos que são inotrópicos, como nós podemos visualizar aqui, eles praticamente não reduzem a pressão de enchimento. Na verdade, em alguns casos, eles até aumentam a pressão de enchimento, pelo menos inicialmente, mas eles aumentam o débito cardíaco por aumentar a força de contração cardíaca. E aí nós podemos ver também a utilização de associações que são extremamente benéficas para o uso em alguns pacientes com insuficiência cardíaca. O uso de um fármaco inotrópico com vasodilatador utiliza os benefícios dos dois fármacos. Ele aumenta a força de contração, mas ao mesmo tempo ele diminui a resistência vascular periférica. E com o uso dos diuréticos, nós temos ainda mais benefícios, né? Aumentando a força de contração muscular, diminuindo a resistência vascular periférica e diminuindo a volemia que chega ao coração. Nesse gráfico à direita, nós podemos visualizar também o uso dos fármacos e os benefícios que eles podem trazer para o paciente com insuficiência cardíaca. Num dos eixos, nós temos os dias após o início do tratamento, e no outro eixo, nós temos o percentual livre de agravamento da insuficiência cardíaca. Então, com o diurético, ele realmente se beneficia, mas durante muito pouco tempo. Depois de algum tempo, sintomas de agravamento da insuficiência cardíaca eles podem retornar. Com a associação
de inibidor da ECA com diurético ou digoxina com diurético, temos um benefício semelhante, apenas com um tempo livre de agravamento diferente. E, obviamente, a associação de digoxina, diurético e inibidor da ECA seria a melhor opção para o tempo de manutenção livre de agravamento da insuficiência cardíaca. Então, pessoal, esse é o fim da nossa aula, 38ª aula, a farmacologia da insuficiência cardíaca. Espero que vocês tenham gostado da aula. Quaisquer dúvidas, vocês podem postar aqui nos comentários. Até lá!